Vamos continuar a leitura de A Sombra da Morte de Nora Stone, mas antes veja o resumo do capítulo anterior. Ruth Coombs, descrita pela governanta Nice Lampton como uma jovem reclusa e amedrontada, teve sua rotina quebrada pela chegada de um homem misterioso. O visitante, que entrou no apartamento com chave própria, apresentava uma aparência contraditória. Vestia roupas surradas de pescador e cheirava a mar, mas portava-se com a autoridade de um aristocrata e falava francês sem sotaque. O reencontro entre Ruth e o rapaz, identificado como Alexius Leigh Lescaut, foi marcado por diálogos enigmáticos sobre morte, ciclos e um retorno à vida. Leigh, demonstrando profunda familiaridade e posse sobre o local, rapidamente assumiu o comando da casa, impondo regras estritas de segurança à governanta. Sobre o passado de Leigh, sabemos que o jovem reivindicou uma fortuna milionária e joias de família deixadas por sua falecida mãe. Documentos revelam que ele pertence a uma linhagem complexa, mas declara ter sido renegado por seu povo, os Coriacs, devido às suas escolhas amorosas. Apesar de afirmar estar livre das leis de seu clã, o comportamento de Leigh sugere que os costumes ancestrais ainda regem suas ações. Durante os dias que se seguiram, Ruth apresentou repetidos quadros de mal-estar. Vizinhos preocupados tentaram intervir. No entanto, Leigh impediu fisicamente que o médico examinasse Ruth, citando leis rígidas de seu povo que proíbem que mulheres sejam tocadas por homens que não sejam de sua família. Em uma conversa reveladora com o médico, Leigh detalhou um código de conduta severo, onde o toque não autorizado pode resultar em duelos, execuções ou na renegação da mulher à condição de serviçal. Diante do impasse cultural, uma médica foi chamada para examinar a jovem inglesa. Após dias de incerteza, onde Ruth acreditava estar maculada e incapaz de gerar filhos devido a traumas passados, o diagnóstico trouxe uma reviravolta chocante para o casal. Contrariando as expectativas de infertilidade e as preocupações com doenças humanas, a médica confirmou o motivo do mal-estar de Ruth. A jovem está grávida. A notícia encerra o capítulo com a promessa de uma nova dinâmica para o casal que acreditava estar começando o seu felizes para sempre. A temperatura em Cupertino era amena naquela manhã de outono. Annette Keller aceitou a convocação da cunhada e ficou atenta aos novos vizinhos. Terminou de despachar as crianças para a escola quando viu o caminhão de mudança manobrando. Os homens começaram a descarregar rapidamente. Pouco depois, um luxuoso carro branco estacionou e 3 pessoas desceram. Fiel às instruções recebidas, avisou a cunhada e logo Nancy chegou acompanhada por Hope Kenston. "São eles?" Hope perguntou, observando a movimentação pela janela lateral da sala, de onde tinha uma boa visão daquela que seria a casa dos Lescaut. O motorista do caminhão fechava a porta traseira, encerrando os trabalhos. Os novos moradores estavam à porta conversando. "Sim", Nancy respondeu, olhando também. "É ela, sim. A senhora deve ser a governanta que trabalha com eles. Olha, ele está saindo. Onde acha que vai?" Annette perguntou, admirando o rapaz que caminhava até o carro com passadas largas. "Provavelmente fazer algo mais divertido do que organizar a casa", Nancy disse em tom de deboche. "Como ele saiu, daqui a pouco vamos dar as boas-vindas." "Acha mesmo que ele a agride, Nancy?" Annette perguntou, de olhos fixos no novo vizinho que acabara de entrar no carro e fazia o retorno saindo sentido centro da cidade. Assim que o carro sumiu, as 3 sentaram à mesa. Não dá para ter certeza, mas ela treme o tempo todo. O homem é um troglodita. Só fala com ela na língua dele, sempre ríspido. Não a toca, não a ajuda em nada. E a olha de um jeito, se não agride, no mínimo a oprime. Pode até ser, mas deu a casa a ela, além de 7 milhões em dinheiro. Annette informou com ar de dúvida. "Como é que você sabe disso?" Hope perguntou intrigada. "Foi Paul que indicou os Lescaut para James. Paul contou no almoço de domingo na casa dos meus pais que houve uma transferência internacional de mais de 15 milhões na semana passada. 2 dias depois, o tal Lescaut se apresentou no banco como dono do dinheiro. Na mesma hora, passou para o nome da noiva 7 milhões e 500 mil. Comeu um biscoito.
E na mesma semana pagou, da parte dele, mais de 3 milhões pela casa. E deu para ela? Hope perguntou surpresa. Agressores não enchiam a esposa de bens, a não ser que fizessem algo ilegal. Sem sequer piscar. Annette completou. Isso eu não sabia. Nancy informou irônica. Meu marido não me disse que a casa estava em nome dela. Ele não contou para mim. Contou para Jeffrey, que fez a transição no registro do imóvel para James levar hoje à tarde para ela assinar. Tomou um gole de suco. James disse que você ficou com tanta implicância com o cliente que preferiu não falar mais sobre ele com você. Justificou mirando a cunhada. Disse que ele fez o negócio sem barganhar. Achei que os árabes tinham o hábito de pechinchar tudo. Annette continuou. Meu irmão vai receber uma bela comissão com essa venda. Ele não é árabe, é russo. Nancy contou. Russo? Mas é muçulmano, não é? Hope estava cada vez mais intrigada. Não, Ruth disse que são cristãos, mas que os costumes do povo deles são muito parecidos com os dos muçulmanos. Dá para imaginar como as mulheres são tratadas. Foi bom eu ter ido com James enquanto ele mostrava as casas. Tive a impressão de que ela não falava com outra pessoa há dias. Tenho certeza de que ele a maltrata. Ela precisa da nossa ajuda. Talvez sim, talvez não. Vamos averiguar. Hope disse séria. Nice Lanfond não gostou da forma como a campainha foi tocada. Sempre lhe disseram que os americanos eram impacientes e em 2 dias no país já tinha comprovado isso. Deixou o serviço na cozinha e foi atender à porta, certa de que ou era o pessoal contratado para a limpeza ou os outros pertences que Monsieur avisou que chegariam. Conforme recomendado, olhou pela janela lateral e estranhou o grupo de senhoras. Hesitou 1 segundo antes de abrir a porta. Pois não? Perguntou com forte sotaque francês e expressão impassível. Manteve-se na soleira, impedindo a entrada. Bom dia. Nancy usou o sorriso mais polido que conseguiu. Sou Nancy Morris. Estou procurando a senhorita Coombs. Esta é minha cunhada Annette Keller e esta é Hope Canston. Fazemos parte do grupo de senhoras da cidade. Viemos dar boas-vindas à nova família do bairro. Estendeu o cesto de guloseimas que trazia. Mademoiselle está inventariando a casa. Não creio que possa receber visitas. A senhora Lanfond replicou fria. Olhou para trás. Ruth estava parada na escada, visivelmente assustada. Aguardem um momento, por favor. Entrou e fechou a porta. As 3 mulheres entreolharam-se. Essa está do lado dele. Hope murmurou. Ele tem quem a vigie sempre. Nancy concordou com raiva contida. Explicado por que não foge. Sorriu disfarçando a raiva quando a porta se abriu novamente e uma Ruth temerosa surgiu. Olá, Ruth. Oh, olá, Nancy. Eu não a esperava. Tensa, a garota aceitou a cesta ofertada tentando sorrir. Hope se encantou com o sorriso trêmulo. Nancy quase se perdeu admirando os cabelos longos e muito lisos que formavam uma bela cascata negra que passava do meio das costas da garota. Ainda não os tinha visto soltos. Nas poucas vezes que se encontraram, estavam cobertos por uma chaila. Eu vim com minha cunhada e uma amiga lhe dar as boas-vindas. Podemos ajudar no que for preciso. Também convidei algumas mulheres do grupo que lhe falei. Ruth mordeu os lábios nervosa. Era claro que considerava o que o noivo diria. Mademoiselle precisa de ajuda? A governanta disse, pegando o cesto e encarando as mulheres, pronta para dispensá-las. Seremos apenas mulheres, Ruth. Nancy disse simples. Garanto que está segura conosco. Uma coisa já havia ficado clara para Nancy, esposa do corretor James Morris, que ajudou os Lescaut com a compra da nova morada. Ruth só podia ficar entre mulheres e era proibida de falar com outro homem que não fosse o futuro marido. Entrem, por favor. Ruth abriu passagem e as mulheres entraram. Acho que passei muito tempo longe. Esqueci as boas maneiras. Ruth, esta é Annette Keller, irmã do meu marido. Nancy continuou apontando para fora. Ela mora na casa da esquina do outro lado da rua. Se precisar de algo, pode falar com ela como se falasse comigo. Muito prazer, senhora Keller. Ruth sorriu, correspondendo o aceno leve da mulher. Por favor, me chame de Annette. Senhora Keller é a minha sogra.
Fingiu estremecer e a cunhada riu. E esta é Hope Canston. Hope é esposa do xerife da cidade e assistente social, outra que pode ajudá-la no que precisar. Olá! Ruth sorriu e apresentou a governanta que manteve a expressão fechada, permanecendo na sala. Viemos lhe dar boas-vindas, conhecê-la. Hope disse analisando a expressão corporal da jovem. Ela parecia um pouco tímida, mas feliz com a visita. Eu agradeço muito. A campainha tocou, interrompendo-a. A senhora Lanfond adiantou-se. Observou quem era antes de abrir a porta. São os funcionários da empresa de limpeza Mademoiselle, e há homens entre eles, informou crítica. Podemos ir para a cozinha? Estou faminta. Gostaria de provar uma dessas tortas. A jovem disse rápida. As 4 mulheres saíram da sala e do outro cômodo ouviram a governanta receber os empregados. Me deem licença. 1 minuto, por favor. Volto já. Ruth disse e as deixou sozinhas. Para onde ela foi? Hope perguntou, vendo-a sumir em um corredor lateral. Para os quartos, pela escada de empregados. Annette disse. Conhecia a casa. A frequentou nos tempos de garota. Por quê? Hope quis saber. Homens não podem vê-la com o cabelo descoberto. Nancy se voltou para a amiga. Qual sua primeira impressão, Hope? Ela é muito assustada, respondeu olhando o ambiente. Havia muito a ser feito para tornar a casa realmente habitável. A campainha tocou novamente. Ouviram a governanta atender e mandar que esperassem. Mas ninguém fazia a nova visitante esperar. Sem ter como detê-la, a senhora Lanfond apenas a seguiu até a cozinha ao mesmo tempo em que Ruth retornava com os cabelos cobertos. Olá, Patrícia! Hope cumprimentou quase rindo da expressão da governanta. Onde está a mais nova joia da nossa comunidade? Patrícia sorriu para Ruth. Segurou as mãos dela, lhe deu 2 beijos estalados na face e arrancou um riso leve da moça com a careta que fez quando reparou na forma como estava vestida. Quanta beleza escondida nestas roupas! Quem escolheu seu figurino? Meu futuro marido. Ruth respondeu simples, surpresa com a expressão de desagrado de Patrícia. Muito elegante, mas totalmente desfavorável ao seu tipo físico. Seu marido não tem gosto para roupas. O riso de Ruth foi alto e suave. Não me apresentei, não é? Sou Patrícia Johnson. Sou a presidente do clube de senhoras da cidade. E não se preocupe, não importa o que esteja acontecendo. Nós vamos cuidar de você. Lig estacionou em frente à casa, surpreso com a movimentação intensa no local. Havia homens limpando as janelas, outros cuidando do jardim, outro pintava os canteiros. Dentro da casa, o fluxo continuava com pessoas arrumando, limpando, organizando. Entrou sem ser impedido ou questionado. Apertou os lábios. Teria que pensar em um sistema de segurança. Caminhou pela casa aprovando o serviço. Sentiu o aroma de assado no ar. Felizmente, a senhora Lanfond adiantou o almoço. Estava faminto. Entrou na cozinha e a encontrou vazia. Seguindo o aroma, foi parar nos jardins dos fundos. A churrasqueira, perto da piscina, estava em pleno funcionamento, e próxima a ela um grupo de mulheres de todas as idades rodeava Ruth, que sentava em uma cadeira alta, com os pés pequenos descalços balançando no ar. O vestido havia sido levantado e preso por baixo das coxas, e boa parte das pernas torneadas estava à mostra. As mangas longas foram dobradas e os botões da gola alta, abertos por conta do surpreendente calor que fazia. Os cabelos soltos, descobertos, se agitavam na brisa suave. As mulheres colocavam flores neles e as prendiam formando uma coroa. O riso era livre, sem medo, sem culpa, sem terror. Naquele breve momento estava mais linda do que em qualquer outro ciclo em que viveu. Encantadora como a flor que era antes de tanta dor lhe roubar a paz. Um nó se formou no recanto mais íntimo do peito e doeu. Salastiel avisou que ela esqueceria as dores com o tempo, que na América, longe da crueldade do chanceler, a influência na mente dela seria menor. Apenas Deus sabia o quanto ele desejava que ela se recuperasse. Apenas Deus sabia o quanto queria tocá-la, amá-la, tê-la como as lembranças da vida com ela o impeliam. Mas não podia, não tinha como, pois ela estava gestando.
A lembrança trouxe o amargor da traição sofrida. Seu noivo chegou, Ruth. Annette avisou, observando Lescaut se aproximar com passos firmes. E não parece nada satisfeito. Hope murmurou sem jeito. Ruth desceu da cadeira em um pulinho gracioso. Ajeitou a roupa, tirou algumas flores do cabelo e esperou tensa. Lig olhou ao redor apertando os lábios. O que está acontecendo aqui? Onde está seu hijab? Há homens circulando pela casa. Ele continuou zangado. Quem são estas pessoas? E o que você faz fora de seu quarto com estranhos entrando e saindo desta forma? Sinto muito. Ruth começou em inglês. Ele deu um passo ameaçador. Já avisei que nossos assuntos pertencem apenas a nós. Desculpe. Eu... esqueci. Mudou para o idioma deles. Nenhum homem veio aqui fora. Só há mulheres comigo. Murmurou de cabeça baixa. Todas são do clube de senhoras da cidade e vieram nos dar as boas-vindas. Ficaram comigo o tempo todo. Não falei com homem algum e nenhum homem me viu ou falou comigo. Seus cabelos deveriam estar cobertos. Só há mulheres comigo, Lig. Repetiu sem entender. Você pode ser vista pelas janelas. Patrícia disse que não dava. Eu expliquei a elas, e Patrícia trouxe todas para o jardim e deu ordem que nenhum homem entrasse aqui. Eu fiquei entre mulheres, que é o que a lei permite. Não quando gesta um renegado! Leigh sibilou furioso. As lágrimas, brilhantes como pérolas, que viu brotar nos olhos azuis, lhe inundou o coração, mas a dor que o consumia era maior. Deveria estar em seu quarto suplicando para que a matriosca venha pegar seu filho. Porque eu não o farei. As duas pérolas desceram silenciosas pela face pálida. Todo o brilho e frescor daquela manhã desapareceram. Havia apenas silêncio ao redor. Ruth recuou e baixou a cabeça. Cubra-se e recolha-se ao seu quarto. Vou mandar essas pessoas embora. Ela acenou concordando e pegou o lenço sobre a cadeira com mãos trêmulas. Uma dose de remorso ameaçou desarmá-lo. Antes que o dominasse, ele se virou para as mulheres e quase esbarrou em Patricia Johnson. Ela era tão alta quanto ele, e o fitou diretamente nos olhos. Os braços estavam cruzados sobre o peito, e os olhos eram dois cubos de gelo e desafio. Os cabelos cor-de-fogo estavam desalinhados pelo vento. Parecia uma leoa pronta para defender seu filhote. Não sei o que disse a esta jovem, rapaz, mas talvez fosse gentil pedir desculpas. Ela disse baixo, de forma que só ele pudesse ouvi-la. Não a conheço, não a convidei para minha casa, portanto não se meta onde não é chamada. Lee respondeu no mesmo tom. Senhoras, agradeço a visita e as boas-vindas, mas eu e minha noiva temos que sair. O reverendo nos espera para acertarmos o casamento. Informou em tom brando para o grupo. Houve um aclamado geral. Lig pegou Ruth pelo braço como uma criança mal comportada. Senhora Lanfon, por favor, conduza as visitas até a saída. Ordenou frio e com passos firmes levou a jovem dali sem sequer olhar para trás. Tem razão, Nancy. Ele é um monstro. Patrícia reclamou jogando a bolsa no sofá da sala da casa de Annette. O que acha que ele disse a ela? Não sei. Quando os vi, eles conversaram pouco, mas pareceu ser só sobre a casa. O tom dele não era gentil, mas não foi tão duro, tão ferino. Sempre naquela língua horrível? Sempre. Ele ficou furioso porque estávamos lá. Eu o observei quando chegou. Ele parou na porta e a fitou por alguns momentos. Olhava como se estivesse tendo uma visão maravilhosa. Estava encantado, Hope lembrou. As feições dele foram se transformando como se algo o consumisse. Aí veio a raiva, e ele foi até ela pronto para magoá-la tanto quanto estava magoado. Não vi nada disso. Annette disse impaciente. Você não vê nada, Annette. Nancy debochou. Ah, vejo sim. E como via? Fechou os olhos. Viu o homem jovem e elegante, de feições másculas, corpo perfeito e andar felino se aproximar. Ficar tão próximo que pôde sentir o cheiro da pele dele, pôde ver as mãos bem feitas, os músculos firmes e delineados quando ele pegou no braço da noiva. Notou o abdômen reto, o corpo todo sem 1 grama de gordura excedente,
apenas músculos e abriu os olhos assustada com o curso dos pensamentos. Eles foram ver seu pai, Patrícia. Nancy disse simples, ajudando-a a se recompor mesmo sem saber. Meu pai vai descobrir o que há de errado. O pastor Johnson era conhecido como sendo um homem firme e justo. Ele recebeu o casal Lescaut nos jardins da ermida com a expressão compreensiva e o sorriso límpido de quem entende a pressa dos jovens em casar. É um prazer conhecê-la, querida. Seu noivo falou muito de você. Pegou as mãos dela e Ruth quase arquejou, esperando a reação brusca do noivo que não veio. Lig permaneceu sério. Há 2 semanas que ele não sorria. O prazer é meu, reverendo. Ela respondeu baixando os olhos. Venham, podemos conversar ali. Guiou-os até um ponto do jardim onde havia mesas espalhadas. Algumas flores fora da estação resistiam. Sentaram em volta de uma mesa redonda e o reverendo apenas esperou, observando os dois. As mãos nervosas dela, a distância dele, a falta de toque, olhares e carinho. Preocupou-se. Leigh esteve aqui ontem para marcar o casamento de vocês. Quer que seja o mais breve possível. É o que você também quer? Ruth olhou furtivamente para o noivo e acenou concordando. Lee cortou sério. Talvez não seja o que queremos, e sim o que precisamos. Ruth sentiu o rosto queimar. Gostaria de ouvir a opinião dela, se não se opor. O reverendo disse incisivo. Lee engoliu as palavras. É isso que quer? Quer se casar com ele? Ela apenas baixou os olhos. Filha, responda Ruth. Lee mandou apertando os lábios. Por favor, Lee, eu já o ouvi e sei o que pensa sobre este casamento. Agora quero conversar com esta jovem a sós. O pastor informou, levantando e apontando a porta que levava ao escritório. Se puder nos dar licença, disse que iria conversar com os dois. Lee rebateu sem entender. Sim, mas já conversei com você e agora quero falar com sua noiva a sós. Mas, não há mas. Ela não pode ficar a sós com um homem. Lee sibilou levantando. Você explicou que ela não deve ficar a sós com um homem do mundo. Disse que os homens santos são os únicos que podiam ver e falar com as mulheres de seu povo a sós, além dos homens da família. Eu represento Deus, mesmo não sendo da sua religião. Tanto que veio até a mim para pedir as bênçãos de Deus para este matrimônio. Mas Deus não abençoa uma união se a mulher não manifestar sua vontade. E eu quero ouvir a vontade dela e não o que você a manda dizer em uma língua que não entendo. Falava e o guiava para a saída. O tom firme não admitia questionamentos. Confusa, Ruth o seguia. Eu e a senhorita conversaremos por alguns minutos. Você pode aguardar ali. Apontou um sofá pouco confortável na antessala do escritório. Assim que terminar, falo com você. Irritado, Lee apertou os lábios, mas entrou na sala, não sem antes dar a Ruth um olhar mordaz. O reverendo fechou a porta. Em silêncio, a levou de volta ao jardim. Sorriu calorosamente para a jovem. Por um segundo pensei que seria fuzilado. O pastor gracejou. Ah, se olhar matasse! Ruth sorriu por um instante. Em seguida, caiu em um pranto silencioso. O reverendo esperou que se acalmasse oferecendo lenços e um copo d'água. Quando ela parou de chorar, apenas sorriu novamente, deixando-a tomar coragem. Continuou quando a moça se acalmou. Fale. O quê? Ruth perguntou confusa. O que quiser, apenas fale. Não tenho o que dizer, murmurou constrangida. Precisamos nos casar. Precisam? Ele me disse que querem se casar. Não é isso? Ruth ofegou tensa. Apenas uma coisa importa. Você o ama? Os olhos azuis lacrimejaram de novo. Mais do que a minha própria vida. Sempre amei. Até quando não sabia que ele existia, eu o amava. Ele disse exatamente a mesma coisa quando fiz a ele a mesma pergunta sobre o que sente por você. Outro lenço. Com as mesmas palavras. Ruth o fitou surpresa. Eu vou marcar o casamento de vocês para alguns dias. Reverendo, eu tenho medo. Não sei se devo. Ele está muito magoado. Eu estou grávida e... Não é... Não. Eu... Fui. O bebê não é. Ele me contou, querida. Não precisa falar sobre isso agora, se não quiser.
Eu o amo mais do que entendo, mas nunca vou abrir mão do meu filho. Disse firme. Era a única certeza que tinha. E você está certa quanto a isso. Ele não pode obrigá-la. Então, sabe por que vou casá-los? Porque o amor é paciente, o amor é prestativo, não se irrita, não guarda rancor. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Permaneçam então estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Sorriu terno. Hoje de manhã eu vi em League a fé. Agora vejo em você a esperança e vi nos dois o amor. Pegou novamente as mãos dela. Seja paciente. Ele vai aceitar e amar seu filho, pois a ama. O casamento se realizaria em 10 dias. Lee protestou, questionou, exigiu. Por fim, o reverendo concordou casá-los antes da emissão de uma licença oficial, o que por conta do status de estrangeiros no país poderia levar meses. Voltaram para casa em silêncio já no fim da tarde. Como sempre, ele desceu do carro, deu a volta e abriu a porta para ela. Mas foi a primeira vez em semanas que estendeu a mão para ajudá-la a sair. Obrigada. Ruth murmurou tímida, levantando os olhos. Leigh se condoeu em silêncio. O azul daquele olhar estava nublado. A porta do céu lhe fora fechada, deixando-o em um mar revolto de dor e angústia. Apertou levemente a mão delicada. Estava fria. A lembrança não vivida do toque suave e atrevido pelo corpo o fez estremecer. Sem notar, aproximou-se um passo. Ruth ofegou e entreabriu os lábios para dizer algo que não saiu. Ele interpretou o gesto como uma reação de medo. Havia jurado que ela nunca mais teria medo, e agora ela o temia tanto quanto aos que a feriram. Sentiu-se mal. Já havia visto o mesmo temor em outros olhos azuis. Recuou. Ajeitou o casaco que ela vestia, protegendo-a do frio que acompanhava a chegada da noite. Você não pode se resfriar, murmurou depois de procurar o que dizer. O novo agradecimento veio em um leve sussurro. Tente descansar. Leigh gentilmente a conduziu até a porta. Você vai sair? Ruth perguntou assustada. Estamos consagrados e comprometidos agora. Não podemos mais dormir sobre o mesmo teto. Não, por favor. É uma casa estranha. Há o portal. Está selado. Salastiel já tomou providências. Você está segura aqui. Mesmo assim, por favor, não posso dormir sozinha nessa casa. Não posso dormir aqui enquanto não for seu marido aos olhos da lei e de Deus. É o preço da noiva. Não posso usufruir dele antes do casamento. Leigh explicou com calma. Esta é a sua casa. Peça à senhora Lanfon para ficar estas noites no quarto de hóspedes. Ruth balançou a cabeça de um lado para outro, tensa. Por favor. O segurou pela lapela do casaco com as mãos. Leigh as cobriu com as deles gentilmente. Não posso. Como pretendo reconquistar meus direitos, terei que fazer tudo como se deve desta vez. Não vou macular nada neste ciclo. Tirou as mãos dela da roupa dele. Havia carinho e pesar no gesto. Você entende? Entendo. Ruth respondeu com os lábios tremendo. Entre. Eu pedi à senhora Lanfon que lhe preparasse um bom ensopado. Procure se alimentar e descansar. Amanhã o dia será cheio. Alguns bens de família vão chegar e teremos muito trabalho. Ligue para o hotel se precisar de qualquer coisa. Ruth concordou silenciosa e tentou esboçar um leve sorriso que deslizou pelos lábios rosados, mas logo sumiu. A expressão de Leigh abrandou. Inesperadamente a beijou na testa, a guiou para dentro da casa e se afastou assim que a porta se fechou. Logo que voltou para o hotel, ele trocou o terno por um agasalho e saiu para correr. Precisava de atividade física para limpar a mente. Durante os anos que esteve pelo mundo, correr sempre o ajudou a pensar e a colocar as emoções em ordem. Ganhou as ruas em ritmo acelerado, deixando o centro em poucos minutos. Já era noite quando parou em frente à casa. As luzes estavam acesas no andar superior. Ruth já se preparava para dormir, provavelmente com medo. A noite a assustava. Queria estar com ela, abraçá-la, protegê-la, fazê-la sentir-se segura. Mas não havia como.
já que, por atos impensados, agora ele também fazia parte dos pesadelos que a atormentavam. Olhou a bela construção onde viveria como um homem casado. Casado com uma mulher que nunca seria esposa. Pai de um filho que nunca o honraria. O chanceler conseguiu tirar-lhe tudo. Os pais, os irmãos, a família. Seu amor de adolescente e agora seu amor de homem. Respirou fundo. Esperar. Tudo o que podia fazer era esperar. O tempo da vingança era o vislumbre do horizonte. Estamos no YouTube, vem acompanhar nossa história. Encerramos este capítulo e esperamos vocês para o próximo. Siga o canal para não perder nada.